Quando vi os primeiros crânios de cristal do México, eu estava colecionando essas peças de eios de Lisco. Antes, vi uma coleção na casa de um vendedor que provavelmente tinha uma dúzia de escolas diferentes e fiquei impressionado com algumas das proporções e o formato, e no geral, só de ver escolas de cristal como aquela, eu nunca tinha visto. Então, você sabe, acabei comprando algumas dessas escolas naquela época. E você sabe, a história foi que em Tula, em 2019, eles encontraram uma área onde havia cerca de 19 crânios. Eles eram todos de diferentes tipos de raças ou espécies, e foi aí que consegui alguns deles e não vi muitos crânios por um bom tempo depois. E então eu conheci outro colecionador e ele era absolutamente obcecado por esses crânios e, na verdade, conheci alguns colecionadores que realmente têm uma conexão com essas coisas e, você sabe, eu os achei muito incríveis. Eu nunca tinha, você sabe, tido qualquer tipo de conexão com eles naquele momento. Então, eu comprei alguns deles e você sabe realmente a energia e a inspiração geral que esses crânios fornecem é uma coisa interessante e você sabe que alguns desses que foram encontrados aqui no México recentemente são apenas algo mais o tamanho geral e as complexidades como as mandíbulas móveis e ocas, o suporte quase tipo plugs ou pinos de montagem para fixar essas coisas padrões estranhos de perfuração e diferentes maneiras de aproveitar os espécimes geológicos que eles têm de maneiras que eu nunca vi, quero dizer, até mesmo a imaginação de inventar algo assim simplesmente me deixa louco. Você sabe que muitos dos crânios que estão sendo encontrados têm entalhes intrincados neles e eu quero dizer entalhes detalhados, incrustações luminescentes detalhadas. Eu mostrei a alguns mestres escultores de cristal de quartzo, desculpe-me, escultores de crânios de cristal que você sabe que tem muito orgulho de seu trabalho. Seus crânios custam milhares de dólares e eu perguntei a eles se eles poderiam fazer algo e gravá-lo, você sabe, tatuá-lo como estes e ele disse que nunca tentaria isso porque não havia como ele fazer tanto trabalho sem errar. Ele disse provavelmente seria melhor ter alguém que faça tatuagens para fazer isso, mas você sabe, eu conheço muitos tatuadores que fazem tatuagens em coisas e eu só me pergunto como alguns dos detalhes desses crânios poderiam ser rastreados se esse fosse o caso. Quero dizer, a maneira como eles são gravados e a superficialidade das linhas, a maneira como são colocados. Não é como uma ferramenta típica que você veria, é feito de uma maneira e é feito em superfícies que não são apenas quartzo, onde é duro, mas é feito em outras superfícies, como calita com faixas verdes e em superfícies como diferentes gemas e coisas assim. O que é realmente bizarro é que, você sabe, na calita com faixas verdes, por exemplo, fazer esse tipo de gravação na superfície, o lascamento e a rachadura são um grande problema, então é muito estranho como eles conseguiram atingir esse tipo de qualidade e grandeza geral. Muitos apitos que foram encontrados, que são, você sabe, pedras imaculadas e completamente escavadas em sintonia. Quero dizer, crânios de até 30 a 40 libras que são apitos escavados. É muito impressionante ver todas essas descobertas vindas do nível de escavação de 15 a 16 pés. É um buraco e tanto. É uma grande quantidade de pedaços. Na verdade, há várias equipes trabalhando para coletar todos esses crânios. Tentei ser o mais transparente possível ao documentar isso e tentar, você sabe,
garantir que todos estejam no mesmo alinhamento de equipe para equipe e de família para família. Você sabe, quando você vê variações, você levanta questões e você sabe que vimos muitas coisas. E a parte estranha sobre isso é que havia muitas coisas sobre as quais eu realmente era cético. Havia coisas surgindo que eu simplesmente pensei que alguém estava apenas, você sabe, levando isso ao banco e ganhando dinheiro com isso. E você sabe, tenho certeza de que isso acontece e eu documentei, você sabe, as coisas eram, é óbvio, mas a quantidade disso que eu pensei que estava ocorrendo e a quantidade disso que realmente está ocorrendo, eu acho que não é tão significativa em este caso, como eu pensava. Nós realmente chegamos ao âmago da questão com algumas dessas peças e vimos provas definitivas de que há mais nisso do que apenas Tula Ryugu ou Vai o Telescopo. Há muito mais nisso e em Miku-chan Aaka, o Yucatán. E então, à medida que continuamos a pesquisar e entender essas outras áreas, as mesmas semelhanças parecem estar surgindo repetidamente. Ainda assim, parece que são de épocas diferentes. Isso pode ter durado talvez dezenas de milhares de anos. Vimos datações de carbono com 19.000 anos, você sabe, e datações de carbono com 12.000 anos. E datações de carbono com 1.000 anos. Então, realmente vai levar algum tempo olhando e olhando muito para entender exatamente o que encontramos e como isso se soma à nossa história. Você sabe, especialmente com a história tendo tanto controle e posse anexados a ela, portanto.